A gente começa o programa de hoje falando de uma iniciativa que pode provocar bastante polêmica em São Paulo. São as zonas verdes, áreas destinadas ao lazer e ao convívio de pedestres instaladas na rua no lugar de vagas de estacionamento. Ana Horta, diga lá, como é que a população de São Paulo recebeu esses espaços? A intenção eu acho que é ótima, a reflexão melhor ainda, mas a unanimidade não existe aí. Unanimidade sempre é difícil em qualquer assunto, ainda mais nesse, né, Maria? Mas olha, por enquanto elas foram super bem recebidas, porque também essas zonas verdes só ficaram instaladas durante 3 dias em apenas 2 lugares da cidade, na Consolação e no Itaim. Então agora a discussão tende a crescer, porque essas zonas verdes agora vão ficar instaladas durante um mês inteiro, de 12 de outubro a 12 de novembro, em 20 pontos diferentes da cidade. Então, a visibilidade, claro, vai ser maior, e a ideia é essa mesmo, né, Maria? Espalhar a discussão sobre o uso do espaço público. O que são essas zonas verdes? Vocês podem ver aí pelas fotos, é até um jogo de palavras, né, com as zonas azuis aqui em São Paulo, que são os espaços demarcados para estacionamento, que você paga com talão azul. Então, no espaço de 2 vagas de carro, se cria uma zona verde, uma espécie de pracinha de convivência. Tem ali banco, mesinha, umas plantinhas. Porque a verdade, Maria, é que a cidade tem cada vez menos espaço para as pessoas que circulam pelas ruas, né? E aí, nesses 3 dias em que as zonas verdes foram instaladas, foram um sucesso total. Teve gente que levou churrasqueira, fez churrasquinho, viraram ponto de encontro e, inclusive, favoreceram o comércio local. Isso é uma iniciativa do Instituto Mobilidade Verde, junto com vários escritórios de arquitetura, junto também com o Secov, que é o Sindicato da Habitação. Então, agora, o próximo passo é instalar essas 20 zonas verdes durante um mês. E uma coisa legal, Maria, é que no site do projeto as pessoas podem votar nos lugares onde gostariam que essas zonas novas fossem instaladas. E aí, depois disso, a ideia é levar todo esse projeto e toda essa discussão para a prefeitura. Vai haver uma pesquisa de opinião com as pessoas, né, para ver o que as pessoas estão achando. E é claro que, uma vez que essas zonas se multipliquem, as críticas vão crescer, né? Uma delas é que elas vão estar tirando espaço dos carros das ruas. Mas o fato é o seguinte, já não existe vaga suficiente para os carros. Olha esse número, Maria. Em São Paulo, são 7 milhões de veículos para 32 mil vagas de estacionamento na Zona Azul. Então, o problema de falta de vaga já existe, né? Já não há vaga suficiente. Então, o importante é que essas iniciativas, elas obrigam a população, obrigam o poder público, né, a discutir essas questões e a procurar soluções. Fora que eu achei os espaços ali muito bonitinhos, muito agradáveis, né? Uma coisa boa, você tá andando pela rua e encontrar uma pracinha ali no meio do caminho, né, Maria? Você sabe que eu achei engraçado, Ana, que os organizadores falaram que assim que botaram a primeira zona verde, como não existe mais banco em São Paulo, você não vê no meio da rua um banco, as pessoas falaram, o que é isso? É uma instalação? As pessoas falaram, uma instalação artística, banquinhos para a gente sentar. A reflexão é ótima, né? A Ana Horta está trazendo para a gente uma coisa, como ela disse, que já acontece em outras partes do mundo, por exemplo, Nova York, em Londres, mas são partes do mundo que tem um transporte público muito bem organizado, em que as pessoas têm uma opção ao carro bem definida. O que vocês acharam da questão das zonas verdes? Vamos pegar pelo lado ruim. Sempre é bom começar. Eu sempre começo pelo lado ruim, favor, né? Sim. Deve ser extremamente um transtorno para uma pessoa que se acostuma a ir para um determinado lugar e, de repente, vê limitadas as vagas naquele lugar. Tá, se o problema maior, 32 mil vagas nesse sistema, fora as particulares, claro, nesse sistema nas ruas, para 7 milhões de carros, já não há vagas para todos. Mas você pode se acostumar a estacionar para ir para o seu trabalho, que é ali, naquela rua, aquelas 2 vagas, ou 3 ou 4, se forem 2 pracinhas, pode ser significativo. Agora, as pessoas têm que começar a pensar no futuro imediato. Daqui a 5, 10 anos, São Paulo e outras grandes cidades do Brasil já terão que desenvolver novos métodos para deslocamento dentro da cidade, porque carros não serão mais uma alternativa viável. Não, falam que, não sei, em menos de 20 anos, São Paulo vai parar. Se continuar esse trânsito, o tempo de trânsito aumentando na proporção que aumenta, em algum momento vão todos parar. Parou o carro, ninguém mais anda. Maria, acho que até menos de 20 anos. Não é? Não, dependendo do lugar. Eles quebram recorde toda semana É uma imobilidade urbana, né? O ponto é, então, você tem que tornar esse ambiente que as pessoas vão ter que caminhar, vão ter que pegar um transporte público mais agradável.
O problema aí o problema anterior, mas não há transporte público de qualidade. Essa é uma grande discussão que está tendo nos últimos meses. Outra coisa também. Então, qual é a questão? A questão é que não dá mais para usar carro e vamos valorizar os espaços que temos com outras coisas, como bancos de madeira. Só que não dá para você investir nisso e, ao mesmo tempo, estimular o desenvolvimento da indústria automobilística. Sim. Não é por acaso que tem muito carro. Então, eu acho que as autoridades têm que se decidir. Ou o carro é um inimigo ou não. Exatamente. Enquanto é tratado assim, vamos continuar privilegiando o carro. E, ao mesmo tempo, valorizar banquinho de madeira, não vai dar certo. Vamos baixar o imposto, como aconteceu, para os brasileiros comprarem bastante carro. E aí? Não vai dar certo. Existe um problema ou o carro de mobilidade? É um inimigo ou não é. Se é um inimigo, vamos desestimular a indústria automobilística. Isso é mais o problema que o Xexé tem inteira razão. É incoerente você fazer as duas políticas simultaneamente. E tem um outro elemento, assim, é incoerente e é feito em esferas diferentes do poder público, né? Um é a sociedade civil através da permissão da prefeitura de uma cidade do Brasil, e outro é o governo federal dando incentivos para um tipo de indústria, que afeta alguns estados, algumas cidades e outros não. Mas que outros? Os governos estaduais também dão, diminuindo o imposto para a indústria se instalar no seu estado. Sim, mas não os municípios. Quer dizer, mas você tem que ter razão. Não, é incoerente você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É uma coisa ou outra, senão o ruído vai haver. Mas, Olha, Maria, eu acho, de forma geral, acho bonito isso. Você passar por uma rua e ter um cantinho desse. Não, é uma delícia. É uma delícia. Mesmo com todo o seu engarrafamento, ainda é uma cidade que tem espaços, né? Uma cidade larga. Ainda dá para tentar fazer isso lá. Fizeram nos Estados Unidos, né? Na Times Square diminuíram muito o espaço para os carros e criaram um espaço com mesinhas para os pedestres poderem ficar ali e aproveitar aquele mundo de cores e neon. E aqui tem uma coisa, Maria, que não adianta ter pracinha bonitinha, banquinho também, se ninguém cuida, né? Porque depois fica tomada, gente de rua, e depois você não pode usar no terceiro dia. A população ficou com medo, por exemplo, dos mendigos usarem as praças. Várias questões já estão pipocando em relação a essas zonas. Uma coisa ruim aqui no Rio é praça. Não dá para ir numa praça e ficar à vontade. Tem os lugares estão quebrados, estão sujos, você minha praça incomodado. Eu também. O Xexé é quase um oásis onde ele está. É um oásis, que bom. É uma referência da cidade. É uma referência. A praça do Bairro Mas Peixoto, em geral você não pode ficar... A minha praça é muito usada pela população. Pelas crianças, né? Tem aula de judô. Lá é praticamente um mundo à parte, né? Copacabana, o lugar dele. Isso é uma maravilha, tem espaço né? para cachorro, tem cachorródromo, tem aquela academia da terceira idade, né? Aparelho de ginástica para gente mais velha usar. É funcional. O Diogo Diniz Garcia Gomes diz o seguinte: em Nova York, a evaporação do tráfego vem dando certo, principalmente na Times Square e redondezas. Mas a gestão lá é outra, a educação cultural da população é outra. Em São Paulo, acho que só vai funcionar se o governo investir pesado em educação. Porque lá em Nova York... E o metrô é outro, né? E o metrô, poxa, como é outro, né? Em né? Nova York você pode andar de bicicleta em todas as principais avenidas, que tem bike lane e ninguém te atropela. Exatamente. Mas rola, assim. Você vê Manhattan... Pode dar em toda a volta daí você pode andar de bicicleta. Com certeza. Para você em Manhattan ter um carro, você tem que ter muito dinheiro para isso. Que a justificativa é, lá qualquer cara, não tem prédio assim com vaga de garagem que nem a gente. Você paga para parar o seu carro naquela garagem, pode ser no seu prédio. Você paga e não é pouco. Mas é o seguinte, olha, se você quiser pagar muito caro, você vai usar seu carro diariamente em Manhattan. Mas a gente tem um metrô que funciona, vai te levar onde você quiser ir dentro de Manhattan em menos de 15 minutos. A qualquer hora do dia ou da noite vai estacionar. Deixa eu falar rapidinho, tem um episódio do Seinfeld que é sobre isso, quando o Seinfeld compra um carro, o amigo dele, o Kramer, toma conta de uma vaga 24 horas para ele ter de parar. Fica ali, né? Senão, parado, né? Ele praticamente compra a rua, assim. Sensacional. E também tem, por exemplo, outra coisa que fazem, né, em países como a Inglaterra. Na Inglaterra você tem a possibilidade de pedágio. Você paga pedágio para circular em algumas áreas dentro do centro. Né? Mas voltamos a dizer, né? Lá na Inglaterra, então, o metrô é mais irritantemente perfeito, né? E as vagas, se você mora num quarteirão, ali tem 3 ou 4 vagas para moradores daquele quarteirão. Então não é qualquer um que pode estacionar lá, tem uma carteirinha. Como disse o nosso internauta, né? Já existe não só uma educação da população, né? Como uma gestão pública que permite que isso aconteça.